A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 11 da Revista de Adultos da CPAD, ministrada pelo Superintendente Márcio Ângelo. A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais um EBD Online, a lição de número 11. Estaremos meditando hoje como a nossa pré-aula, né? Vamos fazer como de costume, vamos ler o título da lição, o textuário, a verdade prática, depois a leitura bíblica em classe, e aí nós vamos passar para a nossa professora, irmã Edla, passar o plano de aula, e aí depois nós retornamos com a explanação da lição. Depois da leitura, eu vou pedir a uma das nossas irmãs, professoras, para orar. Aí nessa oração nós vamos incluir pastor da igreja, né? Aqueles que estão enfermos, a nossa professora Claudiene, e eu também, e os demais, né? E aí depois nós estaremos vendo o nosso plano de aula com a nossa professora, irmã Edla, e depois, como já disse, nós retornamos ao comentário da lição. Nós vamos ser breve hoje, irmãos. O assunto da lição, o Pai e o Espírito Santo. O textuário diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 14. A verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, conforme nossa filiação, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Nossa leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 17, e depois Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Romanos 8 e 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai.
A nossa secretária, a irmã Roseli, pode orar? Irmão Marcos, posso sim. Ore, por Vamos favor. orar. Tá bom. Maravilhoso Deus, querido eterno Pai, estamos diante da tua presença neste dia para estudarmos a tua palavra e aprendermos mais, Senhor, de ti. Neste momento, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, especialmente pelo teu grande amor, pela tão grande salvação que o Senhor nos deu através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queremos te apresentar os nossos irmãos que estão enfermos. Visita a irmã Claudiene, Deus, com graça, com misericórdia. Tu sabe, conhece a sua necessidade, a sua aflição. Seja com a tua filha, Pai. Também visita o teu servo Márcio, que está enfermo, mas vai ministrar a tua palavra nesta noite aos nossos corações. Usa ele com graça, com poder, com misericórdia e fala conosco, Pai. Abençoa o teu servo, restaura a saúde dele, para a glória e o louvor do teu nome. Também te apresentamos o nosso pastor, ó Deus, crendo que tu és poderoso para fazer um milagre na vida dele, crendo, meu, está no controle de todas as coisas, que basta uma palavra tua e o teu servo ficará curado. Pai, aguardamos este milagre, Pai. Nós cremos, a tua palavra diz que quando pedimos, temos que crer, Senhor, e nós cremos que tu tens poder para operar esse milagre na vida do nosso pastor. Abençoa a sua vida, visita ele, a tua serva irmã Beatriz, dá a tua graça, toda a sua casa, Pai. E permanece conosco nesta noite, recebe a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso plano de aula, irmã Edla, e depois aí nós voltamos à ministração da lição. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma EBD online. Nós vamos continuar aqui a nossa lição, né? Então, nós temos, como sempre, 3 objetivos, né, para a nossa aula, que é mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão, do pecado e confirma a nossa filiação em Cristo. O segundo é explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E o terceiro é destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Tem uma sugestão aqui de dinâmica, né, de método de introdução da lição muito rica, que nosso conselho, nossa indicação que os professores façam em sala de aula. A professora divide a turma em duplas, então até nas turmas mais encorpadas, nas turmas maiores, é possível fazer isso, né? Distribuindo as passagens-chave da lição, que é Romanos 8, 14 a 17, Gálatas de 4 a 6 e Efésios 1 de 13 e 14. Então, essas duplas, elas vão ler juntas, né, esse texto, e retirar, identificar, destacar a principal promessa do texto. Todos os textos falam acerca do tema da nossa lição, né? Eles são referência para o tema da nossa lição. E depois, cada dupla compartilha com a turma, em poucas palavras, é bom frisar isso por causa do tempo, né? Como essa verdade se aplica à nossa vida cristã, né? E apresenta a sua conclusão. O professor, ele vai organizar essa resposta no quadro, né? Ou pode-se também de levar uma caixa, né? E organizar em 3 colunas essas respostas, com a coluna libertação, filiação e herança. E finalizar mostrando que o Pai e o Espírito Santo agem em perfeita harmonia para que o crente viva essas 3 realidades, né? Então, é uma excelente didática, tá? Muito obrigada. Não, Márcio. Já? Nós temos
os objetivos da nossa aula, né, de hoje. Como já é de costume, os 3 principais objetivos: mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. Nós vamos ver isso no primeiro tópico da nossa lição, né? E confirma também a nossa filiação em Cristo. Depois, no segundo tópico, nós vamos explicar que o Espírito Santo ele guia o crente na vontade do Pai. E por último, o terceiro objetivo, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Nesse primeiro tópico da nossa lição, para alcançar esse primeiro objetivo, nós temos aqui o Espírito e as dádivas do Pai. Ele vai focar aqui basicamente na que a gente chama de transição de estado, não é? O Espírito Santo, ele não apenas ele entrega coisas, mas ele muda a nossa natureza, não é? E também a nossa posição como crente diante de Deus. Então, no primeiro subtópico, ele fala aqui da escravidão à filiação, né? Ou da escravidão para a filiação. Porque antes de Cristo, o homem ele vivia sob o espírito de escravidão, não é? Que Paulo nos mostra aqui no texto, na leitura bíblica em classe que nós vimos, tanto em Romanos como em Gálatas. E aí nós vivíamos movido pelo medo da punição, não é? Inclusive, e também pela incapacidade de cumprir a lei. A escravidão, ela anula tanto a nossa vontade, como também a nossa identidade, né? Um escravo, vocês sabem disso, ele não tem nem vontade, né? Ele não tem querer, como a gente diz, e também ele não tem identidade. Quando eu anotei aqui alguns pontos sobre esse primeiro tópico, esse primeiro subtópico, porque a gente observa, irmãos, que quando o Espírito de Deus ele habita em nós, como já disse, ele realiza uma mudança, já que nós estamos falando de filiação, de adoção, né? Ele realiza uma mudança tanto judicial ou jurídica, como espiritual também, né? Que é a regeneração, o novo nascimento, mas também uma adoção, né? Nós deixamos de ser propriedade do pecado, ou seja, deixamos de ser escravos do pecado, para nos tornar agora herdeiros legais, né? Herdeiros como filhos de Deus. E a gente observa aqui que essa dádiva, então, é justamente a libertação, é a própria salvação em Cristo Jesus, que o Espírito Santo opera na nossa vida, aplica a nossa vida. O Espírito, ele nos convence, como todos já sabem, do pecado,
da justiça e do juízo, né? Ele nos convence que nós somos escravos dos vícios, né? Escravo do pecado. Mas também ele nos mostra a solução em Cristo Jesus, né? Para que nós tenhamos um novo nascimento, um novo nome e, consequentemente, adotados por Deus, uma nova família espiritual. O segundo ponto do primeiro tópico, da rebeldia ao filho legítimo, a gente observa, irmãos, que a rebeldia ela é a marca, é o carimbo da natureza caída, não é? A natureza caída ela é rebelde por natureza, sem ser redundante. O espírito da desobediência, como o apóstolo Paulo coloca também. O espírito rebelde, ele vive em oposição à vontade do Pai, agindo como filho pródigo, por exemplo, né? Literalmente, como filho pródigo que busca a sua independência, e essa independência cada vez nos afasta o filho da presença do Pai e, consequentemente, de desfrutar daquilo que o Pai tem preparado, tem reservado para os seus filhos, né? Ou para o seu filho. E aí eu coloquei aqui, o Espírito Santo ele atua no convencimento do pecado e na regeneração. Ele substitui o coração rebelde, não é? É o novo nascimento, né? A regeneração. Ele substitui o coração rebelde por um coração que agora deseja, está voltado a obedecer o Pai, a fazer a sua vontade, né? Torna-se legítimo também, como nós acabamos de dizer. Se tornar legítimo significa assumir a semelhança, principalmente moral, do Pai, né? De Deus, por que não dizer da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz aqui que, pelo fruto do Espírito, o crente ele passa a ter o caráter de Deus, né? Só conseguimos manifestar o fruto do Espírito na dependência de Deus, tendo nascido de novo, com o coração desejoso de o agradar e fazer a sua vontade, não é? E aí eu coloquei aqui, deixando de questionar a autoridade do Pai para confiar plenamente em sua soberania e no seu cuidado também. O terceiro ponto do primeiro tópico, das trevas à plenitude do Espírito. Vocês sabem que as trevas aqui representam, dentre outras coisas, né, a cegueira espiritual, né? Quem está em trevas não consegue enxergar a luz, não consegue enxergar o caminho. E também o vazio espiritual, né? Essa ausência de Deus. É viver sem o conhecimento da verdade, das coisas espirituais, como no caso de Nicodemos, por exemplo, né? Que era mestre, nós vimos já em lições passadas, era mestre em Israel, doutor da lei e um homem extremamente conhecedor das Escrituras,
mas as coisas espirituais ele não entendia porque não havia nascido de novo, não é? Então, a transição para a plenitude do Espírito, como ele diz aqui, essa mudança das trevas para a luz, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós fomos transportados, não é? Do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa transição para a plenitude do Espírito, como ele diz aqui, podemos dizer que é o ponto máximo da operação ou da ação do Espírito Santo na nossa vida. Enquanto as trevas elas trazem confusão e vazio, como já disse, estagnação, não é? A plenitude ela traz clareza, conhecimento e alegria transbordante em Deus. Estar cheio do Espírito, eu coloquei aqui, é ser iluminado pelas verdades do Pai. A plenitude não é apenas um benefício próprio, mas para que o crente reflita a luz de Deus também no mundo, não é? Manifestando os dons e a sabedoria que vem agora diretamente do trono do Pai, através ou sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. O segundo tópico da nossa lição, o Espírito nos guia na vontade do Pai. O primeiro subtópico, os filhos são guiados pelo Espírito. Ele diz aqui, Paulo explica que a marca de um filho de Deus, o comentarista da lição, não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. É aquilo que nós já acabamos de dizer também, né? Não é somente uma filiação legal, uma mudança de status jurídico, né? Mas também uma mudança espiritual, né? O novo nascimento. E o comentarista ele diz aqui, não é apenas a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14, que é o nosso texto áureo, ele diz, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ele diz aqui que o verbo guiados, agontai, no grego, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão. O Espírito Santo, ele é o nosso, dentre outras coisas, o nosso condutor, né? É quem nos ensina, como o próprio Senhor Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas, né? Lembra e ensina. Então o comentarista diz que esse verbo guiados aqui é como alguém que pega pela mão e leva pelo caminho certo, né? Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida. Eu lembrei agora novamente sobre... agora isso é para que nós sejamos guiados, irmãos, sempre pelo Espírito Santo,
nós precisamos buscar isso, não é? Nós precisamos buscar isso, sempre a dependência dele para que ele nos conduza. Eu lembrei agora novamente que uma vez até professor nosso hoje, né? Ele falou que estava pensando em trocar de carro, né? O carro dele já tem bastante anos já. É um carro, tá bonito, tá arrumado, né? Mas é um carro antigo. E ele tinha, além disso, ele tinha recursos para trocar de carro, mas foi perguntar ao Senhor, né? Pedir orientação ao Senhor, e o Senhor disse: não é tempo ainda de você trocar de carro. Ele falou isso conversando comigo, né? E eu fiquei intrigado com aquilo, né? Fiquei intrigado com aquilo. Até para comprar um carro, trocar de carro, o carro tá velho, eu tenho condições, sem precisar de entrar em financiamento, no caso dele, né? Sem precisar de entrar em financiamento, e eu acho que é da vontade de Deus, né? Até porque ele é quem nos dá condições, ele é quem nos dá recursos, né? Mas isso faz muito tempo já, mas de vez em quando eu lembro, né? Porque depois disso eu precisei trocar de carro, né? E mais uma vez não pedi a orientação de Deus, e a gente acaba, como eu digo sempre, né? Me permitam a expressão, quebrando a cara, né? Tendo prejuízo. Então, é muito importante que o irmão Márcio, né? Sempre busquemos a orientação de Deus, que ele nos conduza em tudo e em todo momento, porque, como diz aqui o comentarista da lição, ele está pronto para segurar na nossa mão e nos conduzir da maneira que lhe agrade, sem prejuízos e sem problemas, né? Porque ele é quem conhece tudo, ele sabe de tudo e sabe a vontade de Deus também para nós, né? Essa direção, o comentarista diz aqui, do Espírito, se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, olha aí, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. O Espírito, ele está pronto para orientar, ele está pronto para guiar, está sempre ao nosso lado, mas não é uma orientação forçada, não é o Espírito, ele não impõe a sua vontade, não é? Mas ele está pronto para nos orientar. Como filhos, não somos deixados órfãos, glória a Deus, diz aqui o comentarista da lição, com base em João 14:18. O Espírito aponta a direção e também anda conosco no caminho. 1 Coríntios 6:19, não é? É interessante isso. Não somente aponta a direção, nos mostra a direção, mas, de novo, como diz aqui o comentarista da lição, nós somos guiados por ele. Ele pega na nossa mão e nos mostra e vai conosco pelo caminho. E aí eu coloquei aqui: que a marca distintiva da filiação não é apenas o falar em línguas ou ter dons, mas a viver nessa dependência e na condução do Espírito Santo, né? Na condução divina através do Espírito Santo. Ser guiado por ele, né? De forma contínua e voluntária também. O Espírito Santo, ele não empurra o crente, né? Mas ele nos guia. E isso exige de nós, de novo, para nós avançarmos,
uma sensibilidade espiritual, né? Nós precisamos estar sensível à orientação, à condução do Espírito Santo para estarmos de acordo com a sua vontade. O Pai, ele tem um propósito e o Espírito, ele sopra a direção através da palavra, da oração, não é? E também da paz interior. Quem é guiado pelo Espírito não caminha por conta própria, nem por impulsos emocionais, mas pela bússola da vontade do Pai. Segundo ponto do segundo tópico, o Espírito opera a mortificação da carne. A carne que é essa natureza pecaminosa, não é? Nós podemos entender, irmãos, que a carne, essa natureza pecaminosa, ela é a maior barreira para que nós venhamos fazer a vontade do Pai, né? Nós sabemos que nós temos basicamente 3 inimigos, que é o diabo, né? O mundo e também a nossa natureza pecaminosa, né? Esse nosso eu, o nosso ego. E como vocês sabem melhor que eu, desses 3 inimigos que nós temos, o pior dele é justamente a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo de fazer o que a nossa velha natureza quer, não é? Porque o inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida, ele não tem poder de nos tocar mais, não é? O mundo também já foi vencido, não é? Agora resta-nos lutar contra a nossa natureza caída. Então, a nossa natureza caída é a maior barreira, o maior obstáculo para nós fazermos essa vontade do Pai. Por isso, nós precisamos sempre mortificar a carne, não é? Não como um alto flagelo, não é? Mas trabalharmos no sentido espiritual a dependência do Pai, a dependência do Espírito Santo, não é? O crente, ele jamais consegue vencer o pecado sem a ajuda do Espírito Santo, apenas por força de vontade, não é? Por isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo, como diz aqui no segundo subtópico, opere a mortificação da nossa carne. O Espírito Santo opera a mortificação da nossa carne, é Ele. Porque nós, de nós mesmos, jamais nós vamos conseguir. E aí eu coloquei aqui, é pelo Espírito que mortificamos as obras do corpo, com base em Romanos 8:13. O Espírito Santo enfraquece as inclinações carnais e fortalece o novo homem. E nos capacita a fazer a vontade do Pai. Não é? É da vontade de Deus que os seus filhos sejam obedientes para desfrutar daquilo que Ele tem reservado, que Ele tem preparado para os seus filhos, na dependência do Espírito Santo, né? Inclusive, os dons espirituais, aquilo que o Espírito Santo ele tem para nos capacitar a fazer a vontade de Deus e a sua obra. O terceiro subtópico do segundo tópico da nossa lição, o Espírito age conforme o plano do Pai.
Ele diz aqui, o comentarista, o plano da redenção é uma obra trinitária. Lembrando sempre que nós estamos estudando sobre a Trindade, não é? E aí ele cita aqui Gálatas, que está na nossa leitura bíblica em classe, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isso é, no tempo por Deus escolhido, no tempo exato, né? O Filho ele foi enviado para o resgate dos pecadores e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. É interessante, não é, irmãos? Como diz aqui o comentarista da lição, com base em 1 João 4:14. O Pai enviou o Filho, né? Ou o Pai envia, depois de ter elaborado, nós cremos assim, o Pai elaborou o plano de salvação e enviou o Filho veio por obediência, entregou a sua vida, mas é o Espírito Santo quem nos transforma em filhos legítimos. Desse modo, ele diz aqui, o comentarista da lição, o Pai é o autor do plano da salvação, que nós acabamos de dizer, não é? O Filho é o executor da redenção e o Espírito é o que aplica a nossa adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia da Santíssima Trindade. E aí a gente observa, irmãos, que essa harmonia ela é perfeita, né? Claro, a Trindade ela é perfeita, e aí eu coloquei aqui existe uma harmonia perfeita na Trindade. Vocês sabem, mas é bom nós lembrarmos sempre. O Espírito Santo ele nunca agirá de forma contrária àquilo que o Pai determinou e que o Filho também executou, não é? Ele vai sempre aplicar o que o Pai determinou e que o Filho executou por obediência ao Pai. Ele é o executor dos planos eternos na vida, não somente da igreja, mas de cada um de nós individualmente, não é? E aí eu coloquei aqui, irmãos, para nós avançarmos. Quando ele nos guia, ele o faz com base no projeto original que o Pai desenhou para nós antes da fundação do mundo. E isso traz uma segurança para nós, não é? Seguir o Espírito Santo, então, é uma garantia deixar que ele nos guie, não é? Não somente seguir, mas deixar que ele pegue na nossa mão e nos guie conforme os seus propósitos e a sua santa vontade. Isso nos dá garantia de que estamos dentro da vontade do Pai, né? Do cronograma da vontade do Pai, que é perfeita e agradável, mesmo quando nós não compreendemos, não é, as circunstâncias, as situações, mas confiar plenamente no Senhor e deixar que o seu Espírito nos guie conforme a sua vontade. Amém, irmãos? O terceiro tópico da nossa lição, a Trindade nos conduz à herança eterna. Ele diz aqui, herdeiros de Deus por adoção,
A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo ele apresenta um dos benefícios da filiação. Romanos 8 e 17, de novo a parte A. Herdeiros de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. E aí ele reforça, herdeiros de Deus. O comentarista da lição, ele diz aqui, irmãos, eu vou continuar lendo aqui para nós avançarmos. O termo herdeiros é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados, eles passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Veja o que diz Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 1 e o versículo 5. Ele diz aqui: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E o comentarista ele enfatiza aqui, irmãos, que nós não merecíamos e jamais seremos contados como merecedor. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, através do plano de salvação, nós somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, não é? É uma obra trinitária perfeita. E aí, de novo, o comentarista ele enfatiza que o Pai planeja e garante a herança, o Filho a conquista na cruz, não é? É muito importante, irmãos, essa fase da conquista do Filho, não é? Porque nós não merecemos, mas não foi também porque o Pai quis dar e deu. Havia uma exigência legal e o Filho, ele pagou essa exigência. Havia uma dívida contrária a nós, não é? E o Filho pagou essa dívida para que nós fôssemos agora justificados, como nós já vimos em lições anteriores, e aí estarmos em uma condição legal, podemos dizer assim, para sermos adotados como filhos de Deus. Então, nós não fomos, nunca merecíamos, nem vamos merecer, mas também a exigência legal, ela foi paga pelo Filho. O Filho, ele pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, para nos dar condições de sermos adotados como filhos de Deus. E aí o comentarista, por isso que ele diz aqui, o Filho conquista essa herança na cruz e o Espírito Santo agora, desempenhando o seu papel, ele garante a aplicação, não é, dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. É maravilhoso, mas nós não vamos aprofundar aqui, né? O segundo tópico da nossa
O segundo subtópico do terceiro tópico, co-herdeiros de Cristo por filiação. É basicamente isso que nós acabamos de falar, não é? A filiação nos associa ao filho primogênito, porque nós somos herdeiros, não direto, mas somos co-herdeiros, né? É isso que a Bíblia nos ensina também. Nós somos herdeiros com Cristo. Logo, nós somos co-herdeiros, né? Ou herdeiros com Ele. Desculpa, irmão. Essa frase, co-herdeiros de Cristo, com base em Romanos 8:17, a parte B, o comentarista da lição, ele diz aqui que nós compartilhamos com ele a mesma herança, com o filho, né? O filho é quem conquistou e agora ele, nas minhas palavras, né, ele divide conosco. O filho, ele reparte com os seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Apocalipse 3:21. A herança não é de posses materiais, mas ela é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Diz aqui o comentarista da lição, com base em 1 Pedro 1:4 e com base em João também, no capítulo 17, o versículo 24. Porém, continuando aqui, para nós concluirmos, irmãos, ser co-herdeiros de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar dos seus sofrimentos. Essa não é uma parte muito desejável, não é? Mas se nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, o comentarista da lição, ele nos chama a atenção para esse ponto, não é? Não somente da graça, da glória, mas também do seu sofrimento, né? E aí é quando ele mesmo disse, por exemplo, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu, não é? Isso afirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. O nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldados conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. E também os sofrimentos, né, irmãos, por amor ao Evangelho. O pai administra o tempo da herança. Mas antes eu quero ler aqui ainda Romanos capítulo 8 e o versículo 18, que ele coloca aqui como referência para o que nós estamos lendo aqui, Romanos 8 e 18. Ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Era exatamente esse versículo que eu queria ler, deixar para vocês aqui.
Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque, é claro, todos vocês sabem que a vida do cristão não é um mar de rosas, não é? Mas ele diz aqui que as aflições desse tempo não dá para comparar com aquilo que está reservado para nós, não é? Com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo, ele disse também em outro lugar que como ele é, nós o veremos, porque seremos semelhantes a ele, não é? Teremos o nosso corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, e estaremos para sempre aptos com esse corpo agora a desfrutar da glória, e eu digo de toda a glória que está reservada, que está guardada para ser revelada em nós no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus. E o terceiro ponto do terceiro tópico, ele diz aqui: o Espírito age conforme o plano do Pai. Ou melhor, Cordeiros de Cristo, o Pai administra o tempo da herança. Nós pulamos aqui o segundo subtópico, irmãos. Me permitam eu ler rapidinho, para a gente não deixar de passar nada aqui. Cordeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho, como cordeiros de Cristo. Essa herança não é apenas de posse materiais, mas gloriosa, incorruptível e incontaminável. O nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldados conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Gálatas 6:17. E agora sim, o terceiro subtópico do terceiro tópico da nossa lição: o Pai administra o tempo da herança. Como acabamos de dizer, no tempo certo, né? Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e o 2, ele frisa aqui: todo o tempo que o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. A leitura bíblica em classe diz que enquanto o herdeiro é menino, de nada ele difere dos servos ou dos empregados, né? Ou seja, ele recebe o básico, podemos dizer, aquilo que o empregado, que o escravo, que o servo recebe, ou seja, a alimentação diária, roupa e calçado, é a mesma coisa que o filho recebe enquanto ele é criança, não é? Mas aí ele diz aqui: está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado do Pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança, e, diga-se de passagem, rejeitou, né, quando o cumprimento da promessa chegou. Mas ele diz aqui: indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato, do grego kairos, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna da vida de cada crente, ou na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo
para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos, até o tempo da nossa glorificação eterna, como acabei de dizer, e vocês sabem, quando nós estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando plenamente daquilo que Ele tem reservado para nós. Mas o comentarista diz aqui que, antes disso, o Senhor ele tem porções diárias, né, da sua graça, de bênção para dispensar para os seus filhos, mas Ele é quem sabe o tempo certo, né? Por exemplo, alguém pode estar buscando o batismo no Espírito Santo, buscando um dom espiritual, ou até mesmo uma bênção material, e o Senhor ele é poderoso para dar algumas dessas bênçãos. Ele tem prometido, né? Aliás, as bênçãos espirituais, Deus ele tem prometido e quer dar para nós, e é poderoso para fazer isso, né? Mas algumas coisas têm o tempo certo de Deus. Ele sabe o tempo certo, né? Até aonde você vai suportar, até quando você suporta, ou também o momento em que você está preparado para receber aquela bênção. Ele é sabedor de tudo isso, mas o que importa é que nós devemos continuar buscando ao Senhor as suas bênçãos, aquilo que nós esperamos dele, na certeza de que no momento certo ele há de cumprir com a sua promessa, concedendo aquilo que nós precisamos receber da sua parte. A Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna. É a sinopse do terceiro tópico da nossa lição. E a conclusão diz assim: o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho, Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Essa é a conclusão da nossa lição, irmãos. Que Deus continue nos abençoando